Olá, tudo bem? Esse vídeo que eu estou gravando hoje é referente a um relatório semanal que é necessário ser feito para o estágio obrigatório que eu estou fazendo atualmente de licenciatura em matemática. E esse vídeo consiste em 3 relatórios. Então, são 3 semanas praticamente. Então, vai ter o relatório 1, 2 e 3 que eu vou estar fazendo, que é basicamente um resumo do que ocorreu dentro da aula em sala de aula. Hoje eu estou acompanhando turmas do ensino médio, junto com o professor Marcos, e dentro do estágio eu estou acompanhando o segundo ano e também o terceiro ano. Então são 4 turmas de terceiro ano e 2 turmas de segundo ano. Eu vou falar um pouquinho mesmo do resumo da aula dele, do que foi explicado, qual foi a introdução do assunto que foi abordado dentro da semana, da primeira semana que eu acompanhei esse estágio dele. Então vamos lá. Na primeira semana, o professor ele fez uma breve introdução referente aos números complexos. Então, ele explicou um pouco sobre o conjunto de números para poder relembrar os alunos antes de introduzir o início do conteúdo de números complexos. Então, ele relembrou esse assunto dos alunos do conjunto dos números e, após isso, ele passou para a explicação sobre números complexos. Com isso, ele também passou em quadro exemplos básicos de números complexos envolvendo a adição e também envolvendo a subtração. Já para as turmas do segundo ano, o professor explicou um pouco sobre figuras tridimensionais, os elementos e propriedades, falou um pouco também sobre planificação e abordou um assunto sobre uma ferramenta interessante que iria auxiliar os alunos, que é referente à ferramenta do SketchUp. Essa ferramenta que eles poderiam fazer a elaboração de algumas figuras tridimensionais, até uma construção de uma casa. Então ele abordou um pouco sobre essa ferramenta, pois a proposta dele era fazer um trabalho em cima disso para poder completar o conteúdo que ele estava abordando do segundo ano. No decorrer da semana, ele falou também um pouco sobre pontos, retas e planos, poliedros, prisma, entrando um pouco mais fundo no assunto. Passou também algumas resoluções de exercícios e imagens também, mais imagens tridimensionais para os alunos. Para o terceiro ano, ele fez a explicação, além da adição e subtração de números complexos, o professor também incluiu no decorrer da semana, para os alunos de terceiro ano, a multiplicação, potenciação e também divisão dos números complexos. E aí ele fez essa abordagem, também passou exemplos, exercícios na louça e algumas tarefas de casa também envolvendo o conteúdo. E no decorrer do dia ele passava esse exercício que os alunos fizessem em casa e no próximo dia ele fazia a correção junto com os alunos. O interessante dessa primeira semana é que a gente estava trabalhando, o professor em si, né, e o pessoal que estava fazendo o estágio, acompanhando ele, nós estávamos numa ferramenta totalmente diferente, que é referente à ferramenta do Zoom. Então, como nesse período de pandemia as aulas estão sendo online, mesmo com essa ferramenta, os alunos são bem participativos, a aula do professor é bem didática, ele interage bastante também com os alunos, ele busca isso para ver se eles estão compreendendo o que ele está falando em relação ao conteúdo. E ele busca outras formas também, pois achei interessante o conteúdo de geometria espacial e os exercícios que envolvia para poder auxiliar a fixação de compreendimento do aluno. Ele trouxe essa ferramenta que foi o SketchUp, que é uma ferramenta muito legal de ser utilizada.
que os alunos ia instigar o gosto do aluno. Referente aos números complexos, ele praticamente fez a parte daquela fixação, de repetição, fazendo exercícios e corrigindo, exercício após dia e corrigindo, que também é um método legal, não tinha muito para onde fugir dentro desse conteúdo. Mas essa primeira semana, basicamente, foi isso que ocorreu nessa primeira semana que eu acompanhei de estágio do professor. E assim eu finalizo o meu primeiro relatório semanal 1, da primeira semana que acompanhei.